Olá! Você está satisfeito com o atendimento prestado nas unidades básicas de saúde da capital paulista? E quanto à população em situação de rua? Você acredita que a prefeitura faz o suficiente por eles? Quem confere se a administração pública está cumprindo seu papel em serviços essenciais é o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E é sobre a atuação do TCM nesses assuntos que envolvem saúde, direitos humanos e assistência social que o nosso entrevistado de hoje, o auditor Rafael Arantes, vai falar. Ele é quem coordena o planejamento, o monitoramento e o controle das equipes de auditores responsáveis por essas áreas no TCM-SP. Obrigada por aceitar nosso convite, Rafael. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês e com toda a população de São Paulo que está nos assistindo. Rafael, com toda a sua experiência, o que você destacaria da atuação do TCM nessas três áreas tão importantes? Bom, no nosso dia a dia a gente percebe que esses três assuntos são assuntos muito ligados a serviços extremamente essenciais para a população. Então, é um trabalho muito voltado a essa parte social, muitas vezes por meio de transferência de valores para que outras entidades realizem de fato o serviço na ponta para a população. Então, o tribunal fica bastante focado, né, na forma que esses serviços são delegados, transferidos e no controle que é feito sobre essas parcerias, essas colaborações. Perfeito. Mais especificamente na área da saúde, na sua opinião, qual é o maior desafio? Muitos hospitais hoje são administrados por entidades parceiras, como você acabou de falar, né? Exatamente. Na área da saúde, existe um instrumento que chama contrato de gestão, que são justamente essas parcerias, né? Esse tipo de parceria. São contratos que envolvem valores muito altos, e não só de hospitais, mas como toda a rede de saúde que atende a população, UBSs, AMAs e outros tipos de equipamento. Então, realmente, para o tribunal, é um grande desafio fiscalizar um volume tão grande de recursos com uma quantidade muito grande de serviços que são prestados não só diretamente pelo município, mas como principalmente até por outras entidades, né, que a gente tem que ficar bastante atento com isso. Mais especificamente na área da saúde, na sua opinião, qual é o maior desafio? Olha, no nosso município, a grande maioria do recurso investido em saúde, ele é gerenciado por entidades parceiras e não diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde ocorre a prestação de serviço. Portanto, é um número muito grande de hospitais e outros equipamentos públicos que a gente precisa fiscalizar e que entre a Secretaria de Saúde e a população tem uma entidade que é quem realiza o serviço. Então, os controles envolvidos, o monitoramento, a avaliação, são objetos de diversos trabalhos nossos em que a gente tem que verificar se as coisas estão sendo feitas conforme a lei determina, conforme os contratos regem. Ainda sobre saúde pública, de que maneira a ação do tribunal tem contribuído para melhorar o atendimento às pessoas que dependem exclusivamente da rede pública? Nos últimos tempos, a gente tem buscado fazer avaliações mais da operacionalização desse serviço, em vez de ficar presos nos contratos, nos termos celebrados, pactuados, fazendo análises mais jurídicas e formais, a gente tem procurado avaliar de fato cada serviço, como que isso está chegando na população, identificando oportunidades de melhorias, possíveis controles que estão frágeis e que estão impossibilitando que as coisas sejam corrigidas e melhoradas. Temos ouvido a população em diversos casos, então estamos focando bastante nessa avaliação do serviço de saúde. As vistorias em loco e os alertas emitidos aos órgãos públicos responsáveis têm dado o resultado esperado? Sim. É nesse tipo de serviço que a gente audita, ir a campo é fundamental, né? Ver como as coisas estão acontecendo, ouvir a população, estar presente na prestação do serviço é muito importante para que a gente possa identificar problemas e também sugerir encaminhamentos que melhorem de fato a situação. Os alertas são instrumentos que o tribunal tem de grande importância, porque antes mesmo de um eventual julgamento daquele processo, é possível que o nosso órgão, né, avise a prefeitura, recomende à prefeitura alguma medida já bastante rápida e tempestiva para que já resolva o problema assim que ele foi constatado. E não espere todo um trâmite processual, um julgamento daquele caso para tomar uma providência. Então, realmente, tem sido bastante interessante. Eu poderia destacar o caso recente do Hospital do Campo Limpo, que tinha um aparelho de ressonância paralisado há um bom tempo. Fizemos um trabalho lá em loco. Alguns dias depois, já o conselheiro relator e o tribunal emitiram um alerta ao município e pouco tempo depois, se não foi 100%, já foi uma boa parte dela regularizada.
Muito bom. Falando agora do atendimento à população em situação de rua. Durante a pandemia, entre 2019 e 2021, foi registrado um crescimento de 31% no número de pessoas vivendo pelas ruas e avenidas da cidade. Os dados são do Censo da População em Situação de Rua. Nesse sentido, como tem sido a atuação do TCM? Quando retornamos à capacidade de ir a campo, né, em que os perigos da pandemia já estavam em boa parte mitigados, a primeira auditoria que a gente idealizou e acabamos por executar no final do ano passado foi uma auditoria nos equipamentos de acolhida à população de rua, que são aqueles espaços que recebem as pessoas que, infelizmente, não têm um lar, seja para convivência diária, seja para alimentação, para sua higiene e para passar a noite. Nessa auditoria, a gente pôde visitar uma grande parte desses centros, vimos questões estruturais, questões de mobiliário, questão de segurança mesmo dos imóveis, condições de alimentação fornecida, de itens de higiene, e também verificamos a parte da secretaria em fazer os controles disso, a avaliação, se o serviço está sendo prestado a contento, se ela está tomando as medidas naqueles em que eventualmente não tem algo sendo feito da melhor maneira possível. Então foi um trabalho bastante interessante que já produziu resultados no tribunal. O tribunal já determinou à secretaria um plano de ação, né, a elaboração de um plano de ação para resolver uma série de fragilidades constatadas. Então realmente é um tema muito caro a todos nós lá no tribunal. De forma mais específica sobre direitos humanos e assistência social, quais têm sido as principais oportunidades de melhoria identificadas pelos auditores dos serviços públicos nessas áreas? A gente percebe que essas duas secretarias, elas carecem de uma estrutura um pouco mais completa para que elas possam acompanhar os serviços que são por elas ofertados. O que eu quero dizer com isso? Todas essas áreas sociais no nosso município, elas trabalham muito com esse conceito de parceria. Né? Os serviços não são prestados diretamente pela Secretaria de Direitos Humanos ou pela Secretaria de Assistência Social. Eles contratam parceiras, entidades parceiras, celebram parcerias, fazem colaborações, é o termo mais adequado, e essa entidade é quem vai lá prestar o serviço ao munícipe. Só que a gente percebe que as secretarias, às vezes, por uma falha estrutural, seja de normas, seja de pessoal ou de estrutura física mesmo, carecem do melhor acompanhamento dessas parcerias celebradas. Porque, vejam, o tribunal, ele é o controle externo que a gente fala, ele fiscaliza a prefeitura. Então, a gente precisa que a prefeitura fiscalize essas parcerias, faça o seu papel e a gente verifica se eles estão fazendo o trabalho deles de forma adequada. Você tem um contato com o usuário final dos serviços que você audita? Sim, nossas equipes, né, têm buscado, na maioria dos trabalhos que envolvem avaliação mesmo do serviço, em conversar com o usuário, porque é fundamental a gente conhecer a opinião deles. Então, a gente tem buscado, de diversas formas e usando as diversas ferramentas que temos hoje, conversar, ouvir a população diretamente envolvida naquele serviço, seja por meio de entrevistas em campo, seja por meio de contatos telefônicos, hoje em dia até com ferramentas de rede social, de pesquisas pela internet. Em cada tipo de auditoria, antes da gente até começar a fazer o nosso trabalho, nossa fase de planejamento, a gente identifica o usuário, o público, né, o receptor daquele serviço. E aí, com base nisso, então, a gente identifica quais os procedimentos, ou qual a melhor técnica para ouvir esse público, para ouvir esses usuários, e quando a gente vai a campo, a gente assim faz. Então, a gente escuta aquela dona de casa que está ali na UBS, indo buscar um remédio para o seu filho. Quando a gente vai nos serviços de acolhimento, a gente procura, assim, conversar. Recentemente, a gente fez auditoria relacionada à saúde mental. A gente foi nesses centros de saúde mental e conversamos também com as pessoas que ali estão e com os seus responsáveis, naqueles casos em que elas são acompanhadas por responsáveis, né? Então, a gente busca, assim, em cada trabalho, ver qual é o público-alvo, qual é o tipo de usuário e a melhor forma de ter acesso a esse usuário, de poder ouvir ali a população, né, os munícipes da nossa cidade que recebem esse serviço. Fiscalização e controle externo são atividades fim do TCM. É preciso estar atento à capacitação frequente da equipe de auditores. O que vocês têm feito para que a equipe de auditoria esteja preparada para enfrentar os desafios de fiscalizar áreas tão sensíveis da maior cidade do Brasil?
Então, não só eu, mas o tribunal como um todo tem incentivado muito nos últimos tempos a capacitação. A capacitação não só de adquirir conhecimentos, mas de estar alinhado com o que há de mais novo em conhecimento. Então, falando da auditoria, a gente tem sempre buscado nos alinhar com as normas nacionais e internacionais, os procedimentos mais modernos de auditoria. E outra coisa que é muito importante, a gente tem buscado contato com diversos tribunais, para não dizer com todos os tribunais do Brasil, por meio de entidades, de redes parceiras, para que a gente possa uniformizar procedimentos, conhecer problemas de outros locais, conhecer como que outros tribunais também abordam aqueles problemas, porque eles podem ser semelhantes a problemas que a gente tenha ou venha a encontrar, venha a ter, né? Então, assim, a gente tem focado muito nessas, eu vou dizer assim, nessas duas frentes, de ver o que há de mais moderno nas técnicas, nas práticas, nos tipos de auditoria. Sim. E também na troca de conhecimentos, de experiências com outros tribunais que realizam trabalhos semelhantes conosco. Tanto indo, seja virtualmente, seja presencialmente, nesses locais aprender, como também recebendo eles no nosso tribunal para promover discussões. Teria algum exemplo? Sim. Nos últimos, pelo menos 2 anos, aí, a gente tem feito parte de grupos nacionais e que, periodicamente, a gente se encontra, normalmente uma vez por mês, na maioria das vezes de forma virtual, mas já houve também encontros presenciais, e são grupos de pessoas de vários tribunais do Brasil, como eu disse, muitas vezes de todos, que trabalham com o mesmo assunto. Então, eu encontro pares, né, pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu faço ou que algum colega nosso faz em outro tribunal. E aí a gente pode trocar experiência, trocar práticas desse tipo. Recentemente também recebemos uma delegação de colegas de outros tribunais aqui no tribunal, aqui no TCM, para a gente discutir o tema da saúde, dos contratos da área da saúde, e foi muito rico essa experiência. A gente apresentou para eles como a gente faz o nosso trabalho, eles contaram para a gente como eles fazem o deles, quais são os maiores desafios, e a gente compartilhou também a nossa visão quanto a isso. É uma coisa que o tribunal tem nos incentivado muito, que dá muito valor para que a gente coloque em prática. Antes de terminar, eu queria saber como o TCM entrou na sua vida. Você é formado em administração. Você pensava em ser auditor? Não, nem sabia que existia o tribunal, na verdade, e eu acho isso, o que mais me deixa feliz de estar aqui hoje, podendo falar com vocês, é para que as pessoas conheçam mesmo o tribunal. Sim. Porque não é uma coisa comum. Todo mundo conhece a prefeitura. Sim. Agora, o tribunal, muita gente nem sabe que existe, né? Eu não era servidor público, trabalhava com um colega que morava perto do tribunal, e me falou que ia ter um concurso do tribunal, que eu, como eu disse, nem sabia o que era. Mas ele falou, não, vamos lá, que vai ser legal. É um lugar bom de trabalhar, o prédio é bonito, e é mesmo, nosso prédio é maravilhoso, e é muito bom, você vai gostar. Comecei a estudar com ele, e acabei passando, eu e ele, acabamos passando, trabalhamos junto lá no tribunal, e quando cheguei no tribunal, tive uma surpresa agradabilíssima, que é um local que por vezes a gente nem parece que estamos no serviço público, naquele estereótipo que alguns têm de serviço público. É uma instituição muito ligada nas melhores práticas de gestão, nas melhores práticas de sustentabilidade, de inclusão, de valorização da diversidade. Tanto que muitos familiares e amigos, eu que sou de outra cidade, sou do interior de São Paulo, tinham muito costume de falar assim, mas você não vai prestar outro concurso, quem sabe vir mais para perto da família. E eu já há um bom tempo já digo que não, que eu estou... Feliz. Meu local agora é aqui mesmo, aqui em São Paulo, aqui no tribunal. Tive uma filha aqui em São Paulo, que é paulistana. E o que me deixa mais contente, assim, é saber que eu trabalho num local que eu posso contribuir para que a cidade da minha filha melhore, né? E que no futuro ela possa usufruir de melhores serviços, né? De uma cidade melhor, por causa um pouco do trabalho do tribunal, que eu posso dar meu meio de colaboração. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença, Rafael, e essas histórias tão incríveis e tocantes pra gente, e saber mais sobre o trabalho do TCM, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui, e a gente está sempre à disposição, tanto eu quanto toda a nossa equipe lá do tribunal, para contar para a população, contar para todos vocês um pouquinho do nosso trabalho, compartilhar experiências, melhorar, aprimorar o que for possível na vida do paulistano. Maravilhoso. E você, eu queria agradecer muito a audiência e te convidar para assistir o nosso próximo videocast no São Paulo Mais. Até lá!